Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Dani e hoje a gente vai falar aqui, vamos bater um papo sobre liberação miofascial no dia a dia e como essa questão vai impactar tanto na vida de nós como profissionais, quanto no atendimento aos nossos alunos. Beleza? Deixa eu ver se ele vai. Professor Edson quer falar sobre você mesmo? Deixa eu me apresentar primeiro aqui. Então, pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Edson, eu sou coordenador aí da Smart Movement, e pode passar os próximos dois bullets aí, que eu já falo tudo de uma vez. Então, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou formado em Educação Física, né? Sou bacharel em Educação Física, tenho uma pós na reabilitação, na fisioterapia e reabilitação de lesões musculoesqueléticas. Também tenho um MBA em liderança e gestão. Aí aqui está listado as minhas principais certificações que eu já fiz. Entre as mais importantes aqui para a data de hoje tem a certificação do Tríceps Anatômicos, do lado do Thomas Myers. Infelizmente eu não fiz com ele, mas eu consegui fazer dois módulos aí, do avançado e um do básico, lá em 2019. Sou instrutor elite aí da Strong First também, instrutor da TACFIT, tanto de clube quanto da TACFIT mesmo, propriamente dita. E tem alguns outros cursos aí de treinamento e fisiologia, principalmente, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais, mas estou apresentado aí. Posso ser apresentado aí. Boa noite de novo, né? Eu sou a Dani. Eu estou agora auxiliando o Edson na Smart Movement, né? Eu sou bacharel em Educação Física também. E tem alguns cursos na área de liberação, de ventosa, introdução ao treinamento funcional, todos, basicamente todos, puxados aí pela Smart Movement nas minhas certificações. Vamos dar início. Então, eu quero falar com vocês sobre a liberação miofascial, o que vem a ser. Primeiro, eu queria lembrar vocês que a liberação, ela não é uma técnica recente. Ela foi desenvolvida nos anos 40 pela americana Ida Hoffman, quando ela estava estudando sobre tecidos conjuntivos. E daí ela criou essa terapia para deixar nosso corpo melhor, mais harmônico e mais saudável na posição vertical, né, na nossa verticalidade. É uma técnica que consiste em uma manobra de manipulação de um segmento corporal capaz de atingir todas as nossas estruturas faciais, até as estruturas faciais mais profundas. Ela tem o intuito de corrigir não só as alterações miofaciais, mas também as faciais existentes no corpo. Ela pode ser realizada com um deslizamento, né? Um movimento de fricção ou um movimento de pressão, que também a gente chama de amassamento. É, Quando nós alteramos a nossa face com a liberação, a gente tem que lembrar que a gente devolve a elasticidade e o aumento da flexibilidade que a gente perdeu e também da amplitude do movimento. Ela melhora a nossa mobilidade articular também e finda com dores, sejam elas dores crônicas ou não, ou dores faciais ou miofaciais, no que se diz respeita aos nossos músculos também. Mas o que quer dizer miofacial? Mio vem do grego, né, que é músculo, fáscia, que é o nosso tecido conjuntivo, que encobre os nossos músculos, órgãos e os ossos. Ou seja, a miofacial significa a fáscia muscular ou a fáscia que envolve os nossos tecidos, tecidos musculares. Mas e a fáscia? A fáscia a gente pode dizer que ela é a roupa interna que veste e conecta todo o nosso corpo. Ela é um tecido conjuntivo, rico em colágeno e também elastina. E é um tecido que ele é repleto de receptores, então ela é considerada o maior órgão sensorial do nosso corpo.
ela sustenta os nossos músculos e o nosso esqueleto, dando ao nosso corpo o formato que ele tem. A estrutura ela pode ser comparada, como essa imagem aí, a uma teia de aranha. Na teia, quando você mexe, em qualquer parte, ela se mexe como um todo. Para a nossa fáscia, ela faz esse movimento como um todo para trabalhar de uma maneira mais harmoniosa. Se por um lado a nossa fáscia, é, a tensão dessa rede de tecido, né, dessa teia de aranha, é importante para a coordenação do nosso movimento, a perda da elasticidade reduz a capacidade dos movimentos para que eles não fiquem, eles deixam de ser movimentos amplos e flexíveis, com essa falta, essa perda da nossa elasticidade. Na liberação, ela promove uma ação inibitória, né? Ela inibe a ação dos nossos músculos hiperativos, que geralmente é um reflexo do desequilíbrio muscular e das nossas más posturas, né? Os músculos hiperativos, eles não são necessariamente fortes ou tensos, né? Se você pensar que você vai pegar no seu trapézio e ele está muito duro, isso não quer dizer que ele está forte, que ele tem força, mas que ele está hipertônico, né? Ele apresenta um aumento crônico do tônus, e isso não quer dizer força ou né, força que nós sabemos como funciona. Nesse sentido da musculatura mais tensa, a gente entra na parte dos pontos gatilhos. O que são eles? Eles são nódulos musculares que nós podemos sentir, palpar, né? Eles podem gerar dor espontânea, sem você mexer, você sente um incômodo ali, ou ele pode gerar dor quando você, com a sua mão, você pressiona. Como é que eles se formam? Eles se formam quando há uma contratura muscular. Quer dizer, o nosso músculo está contraindo ali de uma forma involuntária. Aí, quando você sente a direção da fibra do seu músculo, você sente aquele carocinho. Ele ocorre quando o sarcômero, que é um componente do músculo, ele, é, ele se contrai de uma maneira que ele perde a capacidade de se relaxar. E ali se forma aquele nódulozinho, aquele ponto gatilho. Nem todo ponto gatilho, ele é dolorido, né? Você se aperta ou você sente dor. Os ativos, obviamente, eles causam dor e desconforto ao toque, mas existem pontos gatilhos que eles são latentes, eles estão ali, você consegue senti-los, mas ele não gera dor. O que, que pode causar a formação desses nódulos, né, desses pontos gatilhos? São vários fatores. Primeiro, uma tensão muscular crônica, ou a gente às vezes fica na mesma posição durante muito tempo, às vezes trabalhando sentado na mesma posição, algum trauma mecânico, né, alguma lesão, movimento repetitivo, que também a gente costuma fazer muito, atividades físicas feitas de maneira errônea e incorreta, e até mesmo o estresse emocional consegue tensionar a gente e formar esses pequenos nódulos. Essas são as causas mais comuns. Doutor Edson, quer continuar? Sim, pode fechar o compartilhamento aí que eu abro o meu aqui, que é mais fácil. Calma aí. Foi. Não, tá certinho até lá? Já, galera, então, o que a gente estava falando aqui, a liberação tem esse poder inibitório, né? De você usar músculos ali, que estão super É, ativados. Oi, vi já a apresentação aí. desculpa, não entendi. Não, não tá a tela cheia. Tá ao contrário? Tá, E agora? beleza. Beleza.
Então vamos lá. Então a Dani estava falando que a liberação ela tem um poder inibitório, né? Você pega músculos que estão super ativados e você consegue causar uma reação nele para que ele seja desativado. Tá? Perfeitamente correto. E muita gente se fixa somente nisso. Mas a liberação também tem um poder excitatório, que é o quê? Você utilizar músculos ali, você estimular músculos ao quais você não tem uma conexão neuromiomuscular muito boa, e você dá um input externo, né? Você vai pegar esse músculo, dar um input nervoso nele, para que ele manda um sinal para o sistema nervoso, o sistema nervoso lembra que ele está ali. Um músculo muito comum de fazer isso é o glúteo, por exemplo. Então, a gente, quando usa liberação miofascial, a gente vai usar muita pressão manual, né? Então, só para ver se vocês estão acordados aí. Vamos fazer o seguinte: eu quero que vocês peguem a mão de vocês, ó. Vou pegar o antebraço oposto, próximo do cotovelo, ó. Vou pegar essa região aqui mais gordinha do antebraço, né? Mais próximo do epicôndilo lateral. E eu quero que com essa mão vocês usem o dedão para apertar forte aí. Apertar forte de verdade, tá? Vocês vão sentir no começo meio dolorido. Continua apertando, tá? Mantenha a mesma tensão. Vocês vão sentir que tá meio dolorido, né? Tá doendo, tal. E conforme eu tô falando aqui, é capaz aí que você já tenha sentido que essa dor, ela diminuiu, né? Tá certo aí? Diminuiu mesmo ou eu tô falando mentira aqui? Vocês podem usar o chat, tá? Essa dor, ela vai diminuindo. Por que que isso acontece? Isso é uma resposta dos nossos mecanorreceptores, né? Que são responsáveis por detectar ali ações externas, né? Seja de toque, seja de pressão, seja de fricção, seja de temperatura, tá? E mandar esses sinais para o nosso sistema nervoso. O que acontece é, quando você tem uma ativação prolongada desse mecanismo, ou seja, tem muito tempo pressionando, no começo você está sentindo ali, às vezes pode estar sentindo dor, alguma outra sensação, e conforme o tempo, o sistema nervoso, ele simplesmente pega e fala, ó, já encheu o saco, já mandou mensagem demais e agora eu não quero mais ouvir de você, tá? Aí você imagina, vocês fizeram isso aí por alguns segundos, né? Não chegou a ser um minuto inteiro, alguns segundos, e você já perdeu essa sensibilidade. Agora você imagina um cara que está sentado em cima do glúteo dele ali durante 6, 8 horas diárias, né? O que que acontece? O sistema nervoso vai cada vez cortando cada vez mais a conexão com esse músculo, né? Porque está sempre mandando esse input ali que está encostando em alguma coisa. E a liberação tem esse poder de relembrar esses músculos, né, que estão desativados para o nosso sistema nervoso. Ou seja, muitas pessoas chegam para a gente lá, para mim, já cansei de atender isso, com queixa de dor lombar ou alguma disfunção que seja, principalmente dor lombar. Quando você vai ver, o cara tem um glúteo totalmente inibido, que é o quê? Precisa dar estímulo para o glúteo desse cara, porque o glúteo ele é um dos maiores estabilizadores da coluna lombar, e o cara simplesmente não consegue usar. Porque a gente sabe, né, que a ação muscular, ela não é extremamente coordenada, né? O nosso cérebro, ele não pensa assim, na hora de fazer uma flexão de cotovelo. Ele não pensa, ó, vamos ativar o bíceps para ser o motor primário, vamos ativar aqui o braquiorradial para fazer com que essa articulação do cotovelo não saia do lugar, vamos ativar aqui o palmar longo para estabilizar. Não, ele não faz nada disso, né? Ele não pensa assim. Ele simplesmente dá o comando, ó, executa a flexão de cotovelo. Ele não quer saber quem que executou essa ação motora, ele só quer que aconteça. Então, é importante a gente ter esse tipo de estratégia para poder realinhar essa coordenação motora, tá? Então, dito isso, por mais que a gente está usando sempre ali inputs musculares, né? Está dando uma ação diretamente no músculo, né? Na pele, ali na fáscia, a liberação miofascial é uma ação que tem como objetivo o sistema nervoso, que é gerar estímulos, inputs para o sistema nervoso para que cause uma reação. Ou seja, quando você está usando a pressão manual lá, você está fazendo o quê? Você está estimulando o teu sistema nervoso a gerar reações químicas para poder relaxar aquela musculatura. E um dos principais efeitos é justamente a ativação do sistema parasimpático, que é o que? É o sistema de relaxamento, né? E também a diminuição da superativação do sistema simpático, que é o que? O sistema, né, que está ali acordado, ali pronto em ação, né? É o que? É diminuir esse sistema e aumentar o sistema parasimpático para a gente conseguir dar uma relaxada, especialmente na musculatura. Além também de estimular as respirações um pouco mais profundas e mais lentas, que é importante também para poder solicitar essa resposta grande aí do sistema parasimpático.
Então, como efeito agudo, né, da liberação, ou seja, o efeito rápido ali, é o quê? É a diminuição da densidade muscular momentânea, igual a Dani falou, a melhora da flexibilidade, né, ou seja, a gente possibilita executar maiores amplitudes de movimento durante o exercício. Por isso que ele é muito bem-vindo como aquecimento, né? A liberação miofascial antes do treino, ela é muito boa para ser um aquecimento mesmo, que é o quê? Você preparar aquela musculatura, aquelas articulações para gerar exercício. Outra coisa importante é a hidratação muscular. Como a Dani falou dos pontos gatilhos, um dos efeitos dos pontos gatilhos é a isquemia localizada. Isso é o quê? Vocês sabem que a lei máxima do nosso corpo é economizar energia, né? Então a gente quer sempre, o sistema nervoso, né? Nosso corpo quer o quê? Sempre economizar. Quando você tem um ponto gatilho, quer dizer, tem aquele número de sarcômeros, né? Que se comprimiu e perdeu aquela capacidade de relaxar, ou seja, ele está sempre contraído. Esses pontos, eles são pontos de alto consumo energético, porque ele está 100% contraído. É como se você ficasse com o bíceps contraído o dia inteiro. O que que vai acontecer? Vai ter uma fadiga muito grande, né? Então, um mecanismo do nosso corpo para evitar esse desperdício energético é justamente diminuir a circulação sanguínea naquele ponto, ou seja, ocorreu uma isquemia localizada, tá? Além disso, né, ele vai estimular ali a formação de fibroblastos, né, que vão pegar aquele colágeno imaturo que está localizado nessas regiões, nas articulações da musculatura, e transformar esse colágeno em tipo 1, que é o tipo mais forte ali, principalmente pensando em tendão e ligamento, na parte mais tendida do músculo, e o tipo 2, que é o mais maleável, né, que é bastante importante para gerar o quê? Mobilidade e flexibilidade também. Isso em termos de pontos agudos, né? Por que que é importante a gente fazer isso todo dia? Então, a gente sabe que o nosso sistema nervoso ele funciona com repetição, então você precisa dar estímulo diário para ele. Não adianta você fazer hoje, pegar, fazer uma autoliberação lá de 1 hora, ir no massagista, 1 hora de liberação, e depois fazer isso daqui 15 dias. Não é assim que funciona, né? O ideal é o quê? Você fazer sessões curtas, mas que sejam com bastante frequência, né? Que sejam meio que diárias mesmo. Que isso é o que realmente vai fazer ter uma adaptação do nosso sistema nervoso ideal, tá? E pensando no longo prazo, os efeitos de longo prazo é o quê? É a melhora do deslizamento entre as estruturas, né? Você diminui o atrito entre as estruturas musculares, né? O epimísio, o perimísio, a face, a pele, porque você está melhor hidratado, essa musculação essas estruturas. Além disso, vai te dar aquele sentimento de leveza, né? Que é o quê? O seu sistema parasimpático tá mais ativo. Você tem um sentimento de relaxamento, de leveza maior. Por isso que isso é muito indicado para quem tem quadro ali de depressão, uma pessoa mais depressiva, que esse sentimento de leveza que causa é muito bom para essas pessoas. Fora isso, você vai ter um aumento, né? Uma resistência à dor maior, né? Em todo mundo aqui que já fez alguma liberação, autoliberação, sabe que é bem dolorido nas primeiras vezes. E um dos efeitos é justamente você se tornar mais resistente à dor. E além disso, você tem o tônus muscular diminuído, né? Essa densidade muscular diminuindo, igual a Dani falou mais cedo. Aquela hipotonia muscular, né? Aquele músculo rígido, duro, parece uma pedra, né? Principalmente trapézio, todo mundo já viu isso. Você consegue transformar esses músculos em mais maleáveis aí, mais tranquilos. Então, hoje a gente vai focar um pouquinho, né, na autoliberação. A gente vai focar um pouquinho em falar na autoliberação, um pouquinho mais. Então, o que que é autoliberação? Autoliberação é o quê? É você mesmo conseguir fazer uma liberação em você através de alguns implementos, né? Como aqui na foto a gente tem o rolinho de massagem, né? O rolinho de isopor ali que a gente fala. Tem o bastãozinho que é o stick e tem as bolinhas. Então, cada ferramenta dessa serve para alguma parte do corpo específica, né? Assim, diferentes tamanhos ali, e a gente consegue acessar músculos diferentes, né? A bolinha menor, ela vai servir para músculos menores, como a face plantar, lá, os músculos do pé, né? Que são músculos bem pequenos. A bolinha maior ali a gente vai usar especialmente para fazer um glúteo, né? Que é um músculo mais robusto. O quadríceps, se tiver força para aguentar ela fazendo a bolinha, tá? E o rolo também, vai fazer ali quadríceps, vai fazer detentores da coluna, o serrátil, músculos que facilitam, né, a utilização do rolo. E falando um pouquinho sobre a importância da liberação, eu trouxe aqui para a gente essa tabela,
que ela é uma tabelinha do livro da NASM, que é a National American Sports Medicine, lá dos Estados Unidos. É como se fosse, digamos assim, meio que um CREF regulador lá nos Estados Unidos, né? Que vai além da fiscalização, mas sim da regularização e da distribuição do conhecimento lá. Então, isso aqui é uma página do livro que chama Práticas de Exercícios Corretivos. Então, eles têm essa tabela que chama de exercício corretivo continuado, que é o quê? É um ciclo que você vai usar com o seu aluno que tem algum tipo de lesão, né? Que teve algum tipo de disfunção muscular. Então, ele usa esses 4 pilares aqui, que o primeiro é inibição. Inibição vai usar técnicas inibitórias, e a técnica que eles indicam mais é a autoliberação. Então, pensando que eles pensam muito no coletivo lá, tá, gente? Assim, é lógico que se você tiver a oportunidade de poder fazer uma liberação com as mãos dos seus alunos, é muito melhor do que a liberação. Mas lá eles pensam muito no coletivo, em atender muita gente ao mesmo tempo. Então, a primeira técnica é essa, da autoliberação. A segunda técnica ali é o alongamento, né, o comprimento da fibra muscular. E as principais técnicas é o alongamento estático, para melhor de flexibilidade, e o alongamento neuromuscular dinâmico, né, que é o ativo, que seria o treinamento de mobilidade. O terceiro pilar é a ativação muscular, então o que eles vão fazer ali, principalmente, utilizar posições que sejam isométricas para ativar os músculos estabilizadores, e depois o fortalecimento isolado de estruturas. E no final, é o que chama de integrativo. Vão usar exercícios dinâmicos que integram o movimento, quer dizer, os exercícios que são multiarticulares, né? Vai fazer o agachamento, a prática de deadlift, o supino, esses exercícios que você precisa de muitos músculos para poder realizar ele com sucesso, tá? E eu trouxe aqui também para vocês uma outra tabelinha deles, que é bem interessante, que é que é o ciclo de lesão. Como é que funciona esse ciclo de lesão? Eles separaram em 6 etapas. Eu vou falar todos individualmente para vocês conseguirem entender, porque afinal está em inglês, esse livro não tem em português. O primeiro aqui seria o trauma, né? O trauma no tecido muscular. O segundo é a inflamação. O terceiro, que é o músculo espasmo, não tem nada a ver com espasmo muscular, tá? Tem a ver mais com a questão da ativação de cada músculo ali. A adesão tem a ver com ponto gatilho, alterações no controle neuromuscular e músculo imbalance quer dizer, tem a ver com Desbalanceamento músculo muscular. imbalance. Desculpa, me falha a memória aqui. Músculo imbalance é quando você tem diferença muscular entre segmentos opostos, né? Eu vou falar de cada um especificamente aqui para a gente poder entender direitinho o que é cada um deles. Então, o primeiro tópico é o quê? É o trauma, né? É o trauma do tecido, que pode ser causado por um trauma como desportivo, por contato, ou pode ser causado por uma postura ruim, um estresse repetitivo, ou utilizar alguma técnica que seja ruim para fazer uma atividade, né? Ou seja, você vai correr e não consegue, né, não tem uma boa técnica ali, você tem um joelho valgo, e isso aí vai acabar te causando uma lesão com o tempo. O segundo aqui é a inflamação, né? Quer dizer, o que que é um processo inflamatório, né? Como é que se gera o processo inflamatório? É uma resposta àquela lesão. É uma resposta do seu sistema nervoso àquela lesão. Então, você tem que combater essa inflamação para poder, né? Além de reparar o tecido, você conseguir melhorar a sua performance. O segundo é a contração muscular, que é o espasmo, né? É uma contração muscular errônea. Ou seja, normalmente quando você tem uma lesão no ombro, ou qualquer região, né? Estou dando um ombro como exemplo. Se você fazer uma palpação, você vai ver que tem músculos ali que se tornaram mais rígidos. Eles se tornaram mais rígidos para quê? Para proteger aquela articulação. Ou seja, eu sofri uma lesão nela, então a minha musculatura está tentando me proteger, fazendo o quê? Tornando-se mais rígido para diminuir a quantidade de movimento naquela articulação e assim ficar um pouquinho mais protegido de ter uma nova lesão naquele local, tá? E muitas vezes ocasiona ali, como a gente falou no ponto gatilho, a questão da restrição do fluxo sanguíneo, né? Porque essa banda muscular muito tensa, muito rígida, o corpo acaba gerando aquela isquemia ali. E falando agora da adesão, né? O quê? São cicatrizes, o processo de cicatrização, ele gera adesão de tecidos, ou seja, você tem vários tecidos ali que, na hora do processo de cicatrização, acabaram se fixando um no outro, e você não tem um deslizamento muito bom entre eles, porque a gente sabe que
a cicatrização ela acontece de dentro para fora, né? Ou seja, os tecidos mais externos ali, eles acabam ficando mais suscetíveis uns aos outros, e acabam gerando uma aderência ali. Isso vai dificultar o movimento. Outro mecanismo de aderência é o próprio ponto gatilho, né? Como a Dani já explicou para a gente, o que é ponto gatilho é um sistema de aderência que a gente tem. Então, a gente vai ter que fazer um treinamento, né, para um tratamento para quebrar esses pontos gatilhos aí e melhorar a nossa qualidade muscular, nossa densidade. Aí, o falta de controle motor também, né, causado, geralmente que é causado por compensações, ou fraqueza, ou músculos inibidos, tá? Muitas vezes, quando você tem uma lesão, se tem uma lesão no tornozelo, comumente você vai ali compensar de algum momento, né, por algum período você vai ter uma compensação, ou seja, você vai colocar um pouquinho mais de força de um lado do que do outro, você vai mancar, que isso é uma compensação. E muitas vezes essa lesão, ela se recupera, ela cicatriza, mas o teu sistema nervoso não esqueceu dela. Ou seja, você cicatrizou aquela lesão que você teve, você melhorou dela, mas seu corpo está muito apegado àquela compensação que ele utilizou para poder, né, poupar aquela articulação. Então, muitas vezes tem que fazer um trabalho ali de controle motor para você conseguir reestabelecer essa melhora técnica, né? E aqui falando aqui das assimetrias, né? Então eu trouxe algumas imagens aqui com assimetria de peitoral, assimetria nas costas. Isso também é resultado de lesão, né? Alguns músculos acabam se tornando muito rígidos, né? E fracos, e outros acabam se tornando muito pouco ativados. Vocês têm uma baixa ativação. Então você tem um músculo lá que está rígido, com um tônus muscular muito alto, e você tem outro que está sem tônus nenhum, com pouca ativação motora. Isso muitas vezes vai ocasionar uma má biomecânica, né? Você não consegue executar exercícios com primor estando desse jeito, né? Imagina esse cara da esquerda aí, do peitoral. Esse cara fazendo uma flexão não vai parecer muito bonito, porque ele tem, aparentemente, né? Ele vai ter ali uma ativação ali do peitoral direito muito maior do que do peitoral esquerdo, né? E o camarada da direita ali fazendo uma barra fixa, por exemplo. Provavelmente o lado esquerdo dele aí vai ser melhor do que o direito, né? Além ali do desvio postural que ele tem também, tá? Então, esses são pontos importantes para você olhar bem e seguir quando você está pegando algum aluno que está lesionado, pós-lesionado, e o que que você vai fazer com ele. Isso é um organograma bem interessante. Então, voltando nele aqui, só para a gente dar uma lembradinha. Então, são 6 pontos, né, desse ciclo de lesão. E a liberação miofascial serve justamente para quebrar esse ciclo, né? Vocês vão vendo que uma coisa vai levando a outra, né? Isso se torna um ciclo que o cara nunca recupera. E agora falando um pouquinho do instrumental, né? Sobre as ferramentas que a gente tem, falar um pouquinho sobre o rolo. Então, eu trouxe um artigo aqui que ele comparou diferentes tipos de rolo sobre a, a mobilidade do joelho, que é o quê? E a percepção de dor. Então, eles utilizaram um rolo, né? 3 tipos de rolo. O primeiro ali, o azul, que seria um rolo com a espuma mais mole, né? Não tão densa. O segundo, uma espuma mais densa, bem rígida. E o terceiro é esse meio caroquento aqui, né? Que ele tem, que ele é meio acidentado. Então, ele consegue ir mais fundo em determinadas musculaturas. E, apesar de haver uma certa diferença significativa entre eles, esse caroquento foi o melhor, o mais rígido foi o segundo e o muito mole lá foi o terceiro. Apesar de ter uma diferença significativa em termos de ciência, o que a gente observa na prática lá nossa do estúdio lá de mais de 15 anos de trabalho com isso, é que a diferença não é tão grande assim, tá? O que a gente acaba pedindo para os nossos alunos é o quê? Experimentar os rolos, usar aquele que se sente mais confortável, né? Confortável no sentido de quê? Que ele consegue fazer uma boa liberação, tá? Não tem que ser confortável, senão todo mundo vai usar só esse azulzinho aí, não é o que acontece, e não vai ter um efeito muito bom. Mas os outros dois, qualquer um deles, serve muito bem aí, tá? Utiliza muito bem. E também o stick aqui, que é a imagem lá do estúdio, o professor fazendo a liberação. O stick é muito legal aí para fazer, principalmente panturrilha, para fazer coxa.
é uma ferramenta muito útil. Agora, falando um pouquinho da prática, a gente sempre gosta antes, né? O ideal é você fazer um scan, fazer um raio-x, que é o quê? Você vai pegar o implemento que você vai utilizar, não interessa se é a bola, se é o rolo de espuma, se é o stick, se é o bastão limpo. Você vai passar essa ferramenta lá em todo o segmento que você quer fazer. Ah, eu quero fazer no meu quadríceps. Então, você vai pegar, vai passar ele no seu quadríceps inteiro, procurar aquelas regiões onde são mais doloridas, né? E você vai trabalhar de forma lenta e repetitiva em cima desse ponto mais dolorido. É isso mesmo, né? Você vai achar o vespeiro para cutucar, tá? E, bom, a pergunta, quanto tempo você vai ficar fazendo isso daí? Bom, a ciência diz que em torno de 10 passadas lentas ou até 1 minuto é suficiente para causar alguma alteração. Na nossa experiência prática, melhor parâmetro é o biofeedback, que é o quê? Aquela força necessária que você estava fazendo na bolinha para sentir um incômodo, ela não seja mais necessária para sentir aquele incômodo. Ou seja, você está fazendo a mesma força, aplicando a mesma pressão na ferramenta, e ela não está sendo suficiente para que você sinta mesmo aquele mesmo desconforto. Nas primeiras liberações que você vai ver que você vai demorar bastante tempo para conseguir isso, né? E é que o ideal é a gente não gastar muito do nosso treino fazendo isso, principalmente nossa atividade personal treino. A gente recebe bastante, né? A gente cobra um preço bom para dar aula, né? Para prescrever e para dar aula. Não vai pegar teu aluno lá, deixar ele meia hora fazendo liberação, depois mais 5 minutos na bicicleta para aquecer, 5 minutos de exercício de mobilidade e vai sobrar ali 10, 20, 15 minutos para fazer exercício de força. Então, não é o objetivo aqui. Apesar disso aqui servir como aquecimento, sugiro assim para os seus alunos que chegam antes da aula, tá? Isso aqui não é para fazer mais de 10 minutos. É no máximo ali entre 5 e 10 minutos de liberação. Então, sempre enforce isso, que eles cheguem mais cedo, que eles comecem a fazer antes de você. Você vai ensinar ele a fazer, ele no corpo dele, para fazer praticamente o corpo inteiro. E ele fazer isso antes de começar, porque quando ele chegar para você, ele já está ali, já está pronto, já está aquecido, já fez um trabalho de densidade muscular bom, já ativou algumas articulações no processo, ainda de brinde, e já pode ir para o treino legalzinho, fazer a parte de mobilidade, a parte de estabilidade, independente de qual metodologia você usa no treinamento. Já? Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro aqui é na face plantar. Vocês vão ver que tá, ok, ele está passando a bolinha aqui no pé inteiro, procurando um local ali onde é mais dolorido, e aí ele vai trabalhar em cima desse ponto, que é mais dolorido ali. Então, o ideal para o pé são bolinhas que sejam pequenas, né? Pô, mas que bolinhas são essas? Então, são bolinhas que têm uma alta densidade, tá? Apesar de muita gente defender a bolinha de tênis para fazer e tal, mas a bolinha de tênis, primeiro que ela quebra, né? E segundo que ela, por ser muito maleável, ela não consegue chegar em musculaturas mais profundas. Então, não é muito ideal utilizar aquelas bolinhas, tá? A gente particularmente não gosta muito delas, não. A gente gosta da bola que seja mais rígida. Onde é que você vai comprar essa bolinha aí? Normalmente em pet shop, isso é bolinha de cachorro. Então, você vai no pet shop lá, olha as bolinhas mais rígidas que tem e adquire elas. É um investimento muito baixo que traz um resultado muito bom, tá? Então, essa que o Maurício está passando no pé aí, essa aí é aquela bolinha de padaria, de moeda de padaria, né? Que você bota uma moeda, roda e fica uma bolinha. O pé são essas bolinhas menores, porque os músculos são muito pequenos. Para a gente conseguir ter uma boa ação deles, a gente tem que usar essas bolinhas menores aí. Bolinha muito grande vai pegar uma grande porção muscular e não vai ser tão eficaz, né? Quanto maior a bola, maior a área de contato, né? Então, quanto maior a área de contato, menos multiforme é aquela força que você está fazendo ali. Já é? Bom, e aqui está fazendo aqui no tibial anterior, com o stick, né? Então, vocês veem que existe uma maneira correta de segurar o stick, que é igual o Maurício está segurando aí, com as palmas da mão para cima. Por que que a gente segura com a palma da mão para cima? Porque a gente consegue pôr uma firmeza maior, sem a chance de minha mão escapar e eu acabar batendo minha mão no chão ali ou batendo no outro pé. Tá? Então, essa é a maneira correta de segurar o bastão. O bastão, assim como o rolo de espuma, ele tem diversos modelos. Tem mais rígido, tem mais mole, tem liso, tem
tem com Spike, tem vários. Onde é que você consegue comprar isso aí? Loja de material esportivo, essas farmácias de fisioterapia, é bem fácil de encontrar isso aí. Tá? Na Decathlon acha, nas farmácias aí mais especializadas na fisioterapia também acho facilmente na internet, acho facilmente. Você chama de bastão de liberação ou de stick. Você está fazendo a liberação no tibial anterior. Vou passar mais umas luzes para vocês. Aqui eu estou usando uma bolinha um pouco maior aqui. Então, essa bolinha eu estou fazendo principalmente três músculos de uma vez aqui, tá? Três principais músculos de uma vez. Essa bolinha é bem dolorida para fazer isso, tá? Dá para fazer com rolo de espuma também. Vamos ver se vocês estão acordados aí. Vamos lá responder no chat aí. Vamos lá, galera, vamos usar o chat. Quem acertar os três músculos aí, eu vou dar um bônus, hein? Pode ser um prêmiozinho. Eu não vou falar não que é surpresa. Mas vamos ver quem consegue acertar aí. E aí, quem vai chutar esses três músculos que eu tô fazendo essa liberaçãozinha aí? E acho que tá todo mundo dormindo no chat, hein? O chat fica embaixo, tá, galera? No canto inferior esquerdo. Ninguém vai chutar aí? Estão mal, hein? Então, galera, os músculos Bônus que eu tô bom, hein? fazendo. Oi? Esse bônus vai ser bom, hein? Pois é, tá? O pessoal que tá dormindo aí, deixaram aqui e foram tirar um cochilo. Então vamos lá, galera. Esses músculos que eu estou utilizando aqui são o quê? Principalmente aí, serrátil anterior, o redondo maior e o redondo maior. O menor e o redondo maior. São os três músculos aí principais aí que eu estou fazendo. Pego uma pontinha ali do grande dorsal também, tá? Mas não é muito pouco, tá? O principal aí realmente é o serrátil, o redondo menor e o redondo maior. Vou passar aqui o slide. E agora aqui, estou usando o rolo, tá? Aqui, para usar o rolo desse jeito, vocês veem que a liberação ela já exige, né, uma certa ativação, por exemplo, porque eu tenho que dar uma ativada boa no abdômen aí para conseguir fazer essa liberação, tá? Para deslizar aí e liberar aí principalmente o que? Os diretores da coluna, né? A face toracolombar ali, quando eu vou um pouquinho mais para baixo. Se eu tiver muito em cima ali, mais perto dos ombros ali, eu vou estar trabalhando os romboides, tá? Então, aqui é uma liberação um pouquinho mais geral, que eu consigo atender diversos grupos musculares ao mesmo tempo, né? Caso eu tenha, sim, então, uma necessidade de fazer um pouquinho mais específico, eu posso usar uma bolinha média ali na parede e focar naquele ponto ali específico. Aqui é um geralzão. Ou seja, que é mais gostosinho do que dolorido, né? Propriamente dito, tá? E aqui, galera, eu vou passar para vocês aqui, que é importante, que é uma lista de contraindicações. Eu estudei daquele livro lá também, da NANS, que é uma listinha de contraindicações que é bastante importante vocês terem em mente o que que é contraindicado para fazer. Então, aqui, paciente, aluno que tem osteoporose. Então, a gente está falando de pressão manual, ou seja, algumas musculaturas mais profundas, eu vou ter que botar um pouquinho mais de força. Se esse aluno, se esse paciente tem osteoporose, a chance de eu quebrar um osso, ela é real. Então, ela realmente acontece, tá? Então, não é o indicado vocês fazerem liberação em quem tem osteoporose. Vai depender muito e necessita de uma certa prática a mais para poder fazer. É que tem várias coisas. Tem aneurisma, paciente que está fazendo terapia anticoagulante, em cima de sutura, ou seja, o cara está com ponto ali. Ainda não é o momento de você fazer uma liberação no ponto. Até é bom fazer, mas deixa para quem tem um pouquinho mais de prática, tá? Para quem tem problema cardíaco também, ou pressão alta que não está controlada, o cara que já tem uma pressão alta controlada, ele consegue fazer bem, vai até ajudar a pressão. Agora, o cara que é descontrolado é meio perigoso, porque essa pressão que a gente faz, ela pode levar a um aumento de pressão, pode dar um pico de pressão. Se o cara já tem pressão alta desregulada, então eu posso acabar aí piorando a situação dele, tá? Quem mais tem aqui?
As coisas são bem lógicas, né, galera? Ferida aberta. Pô, vamos aproveitar que tá aberta aqui essa ferida, né? Vou fazer uma liberação bem profunda nesse músculo. Pelo amor de Deus, né? Não é assim que a gente vai fazer. Em roxo também não é o ideal, porque o roxo ele é o quê? Quer dizer que alguns vasos sanguíneos foram rompidos ali, né? Ou seja, você já tem um tecido que não tá muito bom. Você ir lá e botar mais pressão manual em cima, você vai acabar piorando esse roxo, né? Esses hematomas aí, tá? Locais de infecção, paciente que está em estado febril também não é ideal, tá? Pessoal que tem hipersensibilidade na pele, não é interessante. Pessoal que tem aneurisma, já falei. Câncer também não é ideal. Tem algum tipo de folioculite na pele ali, não é ideal você estar ali esfregando essa folioculite, tá? E acho que processos degenerativos avançados. Você vê que tem algumas coisas que são bem lógicas, né? E outras nem tanto. Mas é importante aí vocês saberem em quem você vai fazer, aplicar essa técnica. E aí, galera, por hoje aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Não saiam correndo ainda, eu vou falar mais algumas coisinhas aqui, é só para a gente fazer o corte do YouTube ficar bonitinho, tá? Então, para quem ainda não conhece, a nossa página lá no Instagram é smart_movement_curso. E o nosso YouTube é Smart Movement. A gente já tem outras palestrinhas lá também, para quem quiser dar uma olhadinha nas palestras que ficaram para trás, tem lá também.